Que Deus possa nos abençoar em Cristo e que possamos ser abençoados em Cristo. Que Deus possa estar junto de nós, no meio de nós, e que possamos ser elevados a uma nova vida em Cristo. Tá me ouvindo bem? Eu acho que eu pausei o microfone lá da transmissão. Tá me ouvindo bem? Amém, amém. Obrigado. Queridos, eu tenho um recado, na verdade, dois recados para vocês. Vocês sabem que eu estou fazendo uma transmissão quase de 10 horas, que eu quero deixar o canal ativo para o YouTube reconhecer. Só que nessa transmissão eu peguei algumas coisas de terceiros e caiu no direito autoral. E o YouTube não está me permitindo mais publicar vídeo por um tempo. Então, todas as nossas aulas no meio desse tempo será publicado no nosso canal do YouTube do Ministério. Então, se você não assina o canal Vinde Cristo, Ministério Vinde Cristo, assine, que é por lá que eu vou passar essas mensagens para vocês até o nosso canal principal ficar certo, ok? Então, vá lá no nosso canal Ministério Vinde Cristo. Eu acho que não vai ter nenhum problema, porque os dois canais são do mesmo ministério, mas na rede eles não são vinculados. Então, acho que não vai ter um problema. Se não der, aí eu vou postar pela página no Facebook. Mas só tem esse problema se resolver, depois eu passo tudo de volta lá pro canal principal, tá? Então, eu peço que você tenha um pouco mais de paciência. Eu fiquei muito chateado com isso, porque a gente tenta fazer um bom trabalho e ainda, além de todas as dificuldades principais, né, da vida em si, ainda tem isso. Mas vamos lá. Queridos, hoje eu quero falar sobre o que é a expiação de Cristo e como a expiação ela nos ajuda. Nós estávamos falando sobre o pecado nessa live das 22. Nós estávamos falando sobre o pecado mais grave depois do assassinato, mas eu vou dar uma pausa e eu volto na próxima live falando sobre esse tema. Qual é o pecado mais grave depois do assassinato?
Vamos ver se alguém tava aí nas outras lives. Qual é o pecado mais grave depois do assassinato? Não antes, depois. Qual é o pecado mais grave depois do assassinato? Alguém? Ninguém? Se alguém souber aí, me responda. Qual é o pecado mais grave depois do assassinato? Bom, eu vou fazer uma recapitulação aqui para a gente conseguir seguir depois. Até o final da live eu respondo. Eu faço isso para vocês ficarem aqui. Guilherme negar Jesus? Não, não é. Esse negar Jesus é antes. É o primeiro. A mentira também não. Mentira é um pecado grave. Mas não é mais grave que esse. Qual é o pecado mais grave depois do assassinato? Roubar também não. Todos esses pecados que vocês falaram são pecados graves, mas mesmo dentro dos pecados graves existe uma hierarquia. Então, pecados graves, pecados tem uma hierarquia, né? Primeiro, pecados graves. Quais são os pecados graves? Aqueles que vão contra os 10 mandamentos. Depois nós temos os pecados veniais, que são todos aqueles pecados que não estão diretamente ligados aos seus mandamentos. E depois a gente tem os pecados extra graves, que são 2. Mas qual é o pecado mais grave depois do assassinato? Os 2 pecados extra graves, por dizer assim, é o negar o Espírito Santo e o assassinato. Esses são os 2 pecados mais graves. Mas, além desses, antes de chegar os 10 mandamentos, a gente tem um pecado entre o assassinato e a blasfêmia e os 10 mandamentos. Quais esse pecado é? Eu disse quais porque existem várias formas de tu cometer esse pecado. Bom, então vai botando aí que no final da live eu vou falar qual é. Ou você quer que eu fale agora? Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a expiação. A expiação, ela é uma coisa que ela foi preordenada desde antes do mundo. Já que estão saindo, eu vou falar qual é o pecado mais grave depois do assassinato e antes dos 10 mandamentos. São os pecados de ordem sexual. Então, adultério, fornicação,
traição, prostituição. Esses pecados são os pecados mais graves depois do assassinato e de negar o Espírito Santo. Então, esses pecados, eles têm perdão, mas eles são pecados que são muito difíceis, porque quando tu faz isso, tu macula não somente o teu relacionamento com Deus, que é o mais importante, mas tu macula também o corpo que Deus ele te deu. Então, esses pecados, fuja desses pecados. Adultério, fornicação, prostituição, como se diz, aquilo que o homem faz, agora me fugiu. Me fugiu o tema agora. Mas são esse pecado mais importante depois do assassinato e depois de negar o Espírito. Bom, então, eu ia falar sobre expiação, mas como a gente tá aqui falando sobre isso já, eu vou continuar nessa aula e na outra aula então eu falo sobre a expiação. Ok? Pode ser? Então, engravidade, o pecado de ordem sexual, ele é um pecado muito grave, porque ele ameaça a integridade física, espiritual e emocional dos indivíduos que cometem esse pecado. Você pode perceber que quando você comete um pecado de ordem sexual, isso não destrói somente os dois parceiros envolvidos, mas isso destrói as ambas famílias daqueles dois que cometeram esse pecado. Esse pecado pode, inclusive, levar alguém ao inferno, se não houver arrependimento. Aí você vai me dizer assim, então, mas qualquer pecado pode levar alguém ao inferno, se não houver arrependimento. Sim, verdade, você está certo. Só que este pecado de ordem sexual, como eu vou dizer, ele mexe nas estruturas daquilo que Deus ordenou. Para qual fim Deus criou o sexo? Deus criou o sexo para que houvesse, preste atenção que isso aqui é muito importante. Deus, ele criou o sexo para que para que as pessoas envolvidas elas pudessem procriar e para que elas tivessem prazer. Porque muitas pessoas querendo fugir dos... Existem dois extremos, ok?
Existem dois extremos quando a gente fala de pecado sexual. Um desse extremo diz que nada é pecado. Outros dizem que o sexo é pecado, independente da forma. E nós temos que tomar cuidado com esses extremos. Por quê? Porque o pecado sexual, quando ele vira um pecado, ele vira uma coisa muito tênue, muito séria. Por exemplo, quando um homem é atraído por uma mulher é atraída por um homem, eles cometem o ligamento de corpos. E esse ligamento de corpos, ele pode ser feito tanto tanto no modo santo, quanto no modo profano. E qual a diferença desses dois? O sexo no modo santo, ele é abençoado por Deus, certo? Por quê? Porque foi Deus que criou o sexo. Então, o sexo no modo santo, ele gera criaturas para os homens e para Deus. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo muito caro aqui para vocês. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo lá no livro de Êxodo capítulo 1. Eu quero mostrar para vocês o que é um ato sexual, mas de forma santa. Lá no capítulo 1, deixa eu pegar aqui uma coisa, peraí. Êxodo capítulo 1 diz assim, ó. E foi um homem da casa de Levi, Êxodo capítulo 2, versículo 1. E foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. Lembra-se que Deus ordenou ao povo de Israel que eles só poderiam se casar entre si. Ou seja, o povo de Israel, ele não podia casar-se com nenhuma de um outro povo. E o texto diz que 2 se casaram da tribo de Levi. Aí um outro detalhe.
além de ter que se casar entre o povo de Israel, ou seja, hebreu com hebreu, eles também só podiam se casar com pessoas da mesma tribo. Então, aqui no caso, os dois pais, né, dois pais ficou assim, mas os pais de Moisés eram da tribo de Levi, segundo o texto de Êxodo, capítulo 2, verso 1. E aí continua o texto, e versículo 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, aqui diz arca, mas em algumas traduções vai dizer cesto, tá? Uma arca de juncos, e revestiu-os com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos troncos à margem do rio. Aqui já vai então contar como a filha de Faraó encontrou Moisés. Mas este aqui é um caso de como o casamento entre um homem e mulher, segundo os parâmetros e os estatutos divinos, foram bem sucedidos, porque Moisés, ele conseguiu, né? Os pais de Moisés não tiveram problemas sexuais, porque eles seguiram a lei, eles seguiram aquilo que Deus tinha pré-ordenado lá no Éden. Então, isto fez com que o povo com que eles não tivessem muitos problemas. Aqui não fala do casamento. Deixa eu ver. Então vieram os pais, mas essa. No capítulo 2, aqui nós falamos do casamento de Moisés, dos pais de Moisés. Mas no capítulo 2 ainda, lá no final, diz assim: e Moisés constituiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu luz um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Então, só aqui nós temos 2 casos de casamentos que foram segundo o modelo divino e que deram certos, ok? Então, quando a gente obedece à lei divina, nós então podemos aprender como isso é importante para nós, tá? Porque Deus, ele não ia me entregar
aceitasse Moisés se eles não tivessem segundo a lei. Certo? Então é que nós mostramos porque é importante obedecer a ordem sexual. Mas agora vamos falar porque o pecado é a transgressão mais séria depois do assassinato. Porque o pecado sexual é uma transgressão mais séria depois do assassinato. Veja, Deus, o livro de Apocalipse, o livro de Gênesis, no capítulo 3, relata o casamento entre capítulo 3 ou capítulo 2. Ele relata o casamento do homem e da mulher, certo? De Adão e Eva. E fala que Deus constituiu homem e mulher. No capítulo 22 de Apocalipse, a Bíblia termina com o casamento da Igreja de Cristo. Ou seja, o casamento é a atitude, é a escolha mais importante da vida de um crente depois dele aceitar Jesus. E quem disse isso, segundo a Bíblia, foi a pastora Sarah Shiva, que é não somente uma pastora, mas uma pastora de relacionamento. Eu hoje sou contra o pastorado feminino, mas sobre isso é muito importante. Então, ela tem razão. Então, por que o pecado de ordem sexual, ele é o pecado mais, digamos assim, mais diabólico depois de negar o Espírito Santo e do assassinato? Por quê? Porque o pecado sexual, ele vai contra uma instituição divina. E Deus, ele deu tanta ênfase nesta instituição chamada casamento, que ele comparou o casamento de homem e mulher com a vinda dele. Ele disse que a vinda dele seria o casamento dele com a sua igreja. Ele poderia comparar com um monte de outras coisas. Ele poderia comparar com, sei lá, uma ação, uma atitude solene, mas ele disse que a vinda dele seria o casamento entre Cristo e a igreja. Isso está lá em Mateus 25, na parábola das 10 virgens. Então, quando Deus compara a sua vinda com o casamento, nós temos que entender. Existe uma lei especial do casamento
para Deus ter comparado, para Cristo ter comparado a união de um homem e de uma mulher com a sua vinda. Então, e aí pergunta, então, por que o pecado contra o sexo, o pecado sexual, é algo tão danoso? No livro do profeta Alma, para quem não está acostumado, eu vou citar muitas passagens aqui que não tem na Bíblia, que tem no livro de Mormon, mas apenas como um ensinamento, não impede igualdade. Mas no livro de Mormon, no livro do profeta Alma, olha o que o Senhor, ele fala para nós sobre a transgressão do pecado sexual e por que isto é tão danoso. E aí eu vou terminar ele por aqui hoje. Alma 39, no versículo 5, Alma que está falando justamente do pecado sexual, e no versículo 5 ele diz assim: não sabes, meu filho, que essas coisas são uma abominação à vista do Senhor? Sim, mais abomináveis que todos os pecados, salvo derramar sangue inocente ou negar o Espírito Santo. Pois eis que, se negares o Espírito Santo, uma vez que tem estado em ti, e tiveres a consciência de que o negas, eis que isso é um pecado imperdoável. E tudo aquele que assinar contra a luz e o conhecimento de Deus não obterá facilmente o perdão. Sim, meu filho, afirmo de que não lhe será fácil obter perdão. E agora, meu filho, quiser Deus que não tivesse sido culpado de tão grande crime, eu não insistiria em teus crimes para atormentar-te a alma, se não fosse para o teu bem. Ou seja, aqui a alma, ele está falando do seu filho, e aí depois a gente pode falar mais desse capítulo, porque aqui ele fala mais sobre o primeiro pecado, que é o negar o Espírito Santo. Mas aqui a alma deixa claro ao seu filho que depois de negar o Espírito Santo, depois do assassinato, o pecado mais cruel é o pecado sexual. E nós temos aqui, eu contei na aula passada, o que o profeta Kimball relatou de uma experiência que uma menina, mas isso acontece com vários, que ela achou que ela tinha perdido essa vida porque ela cometeu o pecado sexual. Ou seja, o pecado sexual, ele é o pecado mais importante, pecado mais cruel depois de
derramar sangue inocente. Eu quero dizer uma coisa, o pecado sexual é uma das grandes armas, e aqui eu inicio um outro tópico. O pecado sexual é uma das grandes armas que o diabo usa contra a juventude. Ele usa ele numa época de plena liberdade, tanto em conversas como em ações nos campos universitários e em quase todo lugar, o que favorece os pecados sexuais antes do casamento, né? Como alguém pode afirmar que acredita profundamente em Deus e nas Escrituras e enterrar-se a devassidão? Presidente Kimball conclui que isso é um grande erro. Eu não posso dizer que eu confio e que eu acredito plenamente em Deus se eu, na primeira oportunidade, me entrego à devassidão do pecado sexual. Isso fere a nossa alma, isso fere o nosso espírito. O presidente Kimball faz uma citação do presidente David O. McKay, onde o presidente ele faz uma que ele faz uma súplica aos jovens e as pessoas da igreja. Eu queria compartilhar essa súplica do presidente McKay com vocês. Ele disse o seguinte, abre aspas, essa aqui é parte do seu discurso, tá? Ele diz o seguinte, a virtude que vocês possuem vale mais do que a própria vida. Rogo-lhes, queridos jovens, perseverem em sua virtude, ainda que para isso precisem perder a vida. Não se aproximem do pecado. Não se permitam serem conduzidos à tentação. Portem-se convenientemente e com devido respeito, em especial vocês rapazes, para com a santidade da condição da mulher. Não a profane. Fecha aspas. Esta citação do presidente David O. McKay, ele diz que é um mandamento. Aquele que comete deliberadamente o pecado sexual, este indivíduo, se não se arrepender, será duramente punido, porque o pecado sexual ele é uma ofensa grave diante de Deus. Um outro profeta moderno, presidente da igreja, deu ênfase à palavra de sabedoria no que se refere ao tema sexual. Porque a palavra de sabedoria não é só sobre aquilo que entra
por meio de produtos alimentares, mas também é aquilo que entra por meio das relações sexuais, e ele destaca a importância intrínseca, mas por causa dos perigos que os jovens e todos aqueles que cometem relações sexuais ilícitas podem infringir por não estar fazendo uso da maneira correta. Olha o que o presidente Gandhi disse, abre aspas, quase sempre aqueles que pedem a castidade primeiramente participam de coisas que excitam as paixões ou diminuem-se a resistência e anuviam lesamente. Ele continua. Fumar e beber tem por objetivo torná-los presa fácil de atos ilícitos que, se praticados, são piores que a própria morte. Não há sequer, aqui ele estava falando para os membros da igreja, tá? Ele diz, não há serve para qualquer um. Não há sequer um santo dos últimos dias que não preferia sepultar seu filho ou filha do que vê-lo ou vê-la perder a castidade, sabendo que a castidade tem mais valor do que qualquer outra coisa no mundo. Ou seja, tu manter a tua sexualidade santa e imaculada é quase tão importante quanto a tua própria vida, certo? O apóstolo Paulo lhe deu um ensinamento sobre castidade aos solteiros, quando lá em 1 Coríntios, Paulo falando sobre o casamento, Paulo dá uma ordem aos solteiros. E eu quero concluir a minha palavra de hoje com essa ordem de Paulo para nós. Ele falou ele estava falando do casamento, mas ele falou sobre para os solteiros, certo? Mas creio que serve tanto para solteiros quanto para casados. Em 1 Coríntios 7, capítulo 7, versos 7 e 8, Paulo, ele diz o seguinte, e aí eu concluo essa minha palavra de hoje. Ele aqui está falando sobre o casamento e ele diz o seguinte, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, uma de uma maneira, outro de outra. Digo,
porém aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Nós sabemos que Paulo era celibatário. Não tem nenhum relato nas escrituras onde diz que Paulo casou. Ao contrário, este relato, mesmo ensinando sobre casamento, ele dá de entender, ele não fala em todas as palavras, mas ele dá de entender que ele nunca havia casado. Ou seja, mesmo Paulo não sendo casado, ele sabia da importância de permanecer casto, certo? Então, irmãos, eu quero estimular a partir de agora para irmos ao término dessa palavra, com base nessa palavra de Paulo, eu quero estimular-lhes a reflexão. Desejo que vocês façam a seguinte reflexão comigo. Vale a pena estragar a sua vida enquanto solteiro, compartilhando de alguém que não é o seu companheiro, sendo que você sabe que isso pode te mandar, se não houver arrependimento verdadeiro e simples penitência, vale a pena tocar a sua salvação por esse momento temporário de prazer? Vale a pena tocar as mansões celestes por isso? E eu não estou dizendo que você deveria fazer isso, não fazer isso só visando a salvação, não. Você deveria comer no inferno. Absolutamente não é isso que eu disse. Eu disse que você deveria fazer isto, não fazer isso, aliás, com o intento de agradar a Deus. Agora, se for por medo de Deus, não é o ideal, mas que seja. Agora, nós devemos ponderar, esquadrinhar o nosso coração, verificar qual é a nossa intenção ao realizarmos tal ato. Pelo qual motivo eu estou praticando, eu estou me doando, eu estou sendo induzido a realizar tal ato, que a saber é um ato libidinoso. Se não é com meu companheiro, minha companheira, devidamente casados debaixo do altar e da bênção de Deus. Isto é um pecado grave. Pode ter certeza disso, porque não é um pecado
pior pecado, sim, mas é um pecado mortal. E este pecado pode tranquilamente te mandá-lo para o inferno sem passagem de retorno. Então, tome muito cuidado e repito, você não deve cometer pecado só com medo do inferno, mas você não deve cometer porque você ama Deus e não quer sujar ou profanar o seu nome. O sexo, ele nem sei se podia falar essa palavra, mas este ato foi feito para o casamento. Não existe desculpas para você cometer tal ato sem estar casado ou casada. Porque eu me deixei levar pelas emoções, eu achei que não era tão grave. Porque meus coleguinhas e minhas coleguinhas da escola já fizeram. Você não é seu coleguinha, sua coleguinha. Você é de Jesus. E este ato, ele é encarado como uma fonte ao caráter de Deus, a quem você ama mais, as suas paixões ou a Cristo. Pense nisso. E na aula que vem, nós vamos falar sobre os passos que conduzem, vamos continuar, aliás, a falar sobre esse pecado dentro da juventude e após vamos falar sobre os passos que conduzem os homens à fornicação. Eu espero que amanhã eu já esteja com a minha Bíblia nova, onde eu possa ler melhor os textos para vocês, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero rapidamente ler com vocês a lei do Senhor, para que nós possamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Deuteronômio capítulo 15. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. E aí nós já vamos concluir. Deuteronômio capítulo 5. Olha o que a lei de Deus ela diz. Primeiro,
Eu sou o Senhor que te tirei da casa da servidão. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, guarda o dia de sábado para o santificar. Quinto, honrar teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não cobiçarás. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos ajude, Senhor, a vivê-la, a guardá-la e trazer e poder te glorificar. Não por medo do inferno, mas porque te amamos e te aguardamos em nome de Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Pois teu é o poder, reino e a glória para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve aquele que viva Cristo Rei. Amém. Até a próxima live. Enquanto o YouTube não libera, eu vou publicando lá no Facebook também. Que Deus abençoe todos. Amém.